Bom, pessoal, boa noite. Para quem acompanha os Jornalistas Livres, espero que vocês estejam se cuidando primeiro, né, nessa pandemia. Mas a gente vem agora conversar um pouquinho com vocês numa live um pouco mais rápida, antes da gente ter o privilégio, mais uma vez, de logo mais, a partir de 8h30, começar a ver as manifestações democráticas das pessoas em todos os estados do Brasil, em mais um barulhaço que deve começar espontaneamente logo mais, né? Aqui em São Paulo já está escurecendo, a gente tem um clima mais ameno, as pessoas estão realmente nesse horário aqui, a gente está exatamente no centro da cidade, as pessoas estão fazendo a sua quarentena, as pessoas estão cumprindo, me parece, né, pelo menos depois do horário comercial, com a questão de se proteger, de ficar em casa, mas a gente tem uma notícia muito, muito interessante do ponto de vista da defesa dos direitos humanos, que conseguimos agora à tarde, não é? Vimos que alguns órgãos de defesa, entre eles a Defensoria Pública do Estado, entrou com um habeas corpus coletivo, repressivo e preventivo, com pedido liminar, para que todas as pessoas presas ou aquelas que venham a ser detidas, presas, que estejam nos grupos de risco da pandemia de coronavírus e aqueles em regime de semiabertos, condenados ou acusados por crimes sem violência ou grave ameaça, possam ser liberados, né? Porque, falando de uma maneira bem popular, essas pessoas não têm sequer condições de se defenderem dessa pandemia quando encarceradas em locais insalubres que a gente muito bem sabe quais são, não é? Há diversos estudos disponíveis aí na internet, há diversas imagens disponíveis do superencarceramento no Brasil, e no estado de São Paulo, claro, não é diferente, não é? Então a gente está aqui, a gente tem o privilégio agora de conversar com um dos autores desse habeas corpus, que traz uma notícia pra gente sobre o resultado dessa entrada desse HC. É o Matheus Oliveira Moro, que é coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Boa noite, Matheus. Opa, boa noite, Kátia. Tudo bem, estou à disposição. A gente está aqui ao vivo nos Jornalistas Livres, a gente tem mais de 400 pessoas querendo saber o resultado desse habeas corpus, né, que vocês fizeram em conjunto com outros órgãos. Depois, se você quiser falar quem são as pessoas também autoras desse texto. Gente, é um HC que a gente leu, tem muitas páginas, é muito bem embasado, com tudo que a gente já sabe sobre o que é violação de direitos humanos. E uma das coisas, Matheus, que mais me chamaram a atenção é que vocês, com o trabalho da Defensoria, com o teu trabalho e das outras pessoas envolvidas no texto desse HC, utilizaram a palavra genocídio, né, para caracterizar muito bem como é a situação em que vivem esses apenados. Então, Kátia, no caso, o se o pessoal entendeu o trabalho da Defensoria, há muita gente que não é da área jurídica, mas existe a tutela individual e coletiva de direitos, né? No nosso caso, o Núcleo Especializado em Situação Carcerária, somos 3 coordenadores, eu, o Leonardo e o Thiago, né? O Leonardo estava de férias, então esse habeas corpus foi assinado por mim, pelo Thiago, pelo João, da Defensoria Pública da União também, e pela Paula e pela Nálida, que são as coordenadoras do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. No DEM, né? Exatamente, no DEM. E aí, o que acontece? Grande parte, além dos argumentos de questão sobre o coronavírus, questão de saúde sanitária, grande parte desse habeas corpus, né, das questões jurídicas mesmo, ele foi embasado com estatísticas e com gráficos que a gente levantou com base nas inspeções e unidades prisionais que a gente faz. Esse núcleo que a gente coordena, ele faz inspeções de unidades prisionais. Só em São Paulo são 176 unidades prisionais e são 240 mil pessoas presas, né? O estado de São Paulo tem 44 milhões de pessoas, então a gente faz uma conta rápida, né? 44 milhões dividido por 240 mil, a cada 183 paulistas vão estar presos, ou seja, é muita gente presa mesmo, né? Uhum. E aí, nessa linha, o que eu achava importante destacar também? Só me dá um segundinho aqui, que eu acho que a bateria do telefone ela tá com... Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo Tranquilo. só um segundinho, Kátia, para não cair a ligação. Tranquilo.
Gente, agora eu consegui plugar. Tá, para quem começa a acompanhar, só Matheus, fazer um intervalo, porque chegaram outras pessoas aqui assistindo. Para quem está acompanhando Jornalistas Livres agora, a gente está com o Matheus Moro, que é o coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado, que está falando sobre um HC, e aí ele explica o restante, só para quem chegou agora tentar se localizar e contextualizar melhor o momento. Então, tá perfeito. A gente fez um habeas corpus coletivo, e como eu vinha colocando, esse habeas corpus coletivo ele foi embasado com estatísticas que a gente tirou de 130 inspeções e unidades prisionais que a gente fez. Porque, embora, como você falou, é notório, né, que as pessoas vivem numa situação caótica nas unidades prisionais, a gente mostrou isso com rigor estatístico, né? Então a gente mostrou que não existe equipe mínimas de saúde, que não existe kit de higiene, que há um racionamento de água, que não há vestuário, ou seja, todo um contexto para demonstrar que aquilo que o Supremo Tribunal já reconheceu de estado inconstitucional, ele tem cara, ele tem cor, ele tem cheiro. Então, através dessas estatísticas, a gente demonstrou muito bem esse estado de coisa inconstitucional no sistema, ou seja, no sistema prisional as pessoas não têm direito mínimo à dignidade, à saúde e à vida, né? Inclusive uma reportagem da CBN do ano passado, ela demonstrou que a cada 19 horas no sistema prisional paulista morre uma pessoa a cada 19 horas. Pois bem, esse habeas corpus ele foi feito para a gente tentar a liberdade, ou pelo menos a prisão domiciliar, dos grupos vulneráveis, né? Então, idosos, deficientes, mulheres gestantes ou lactantes, e além disso também pessoas que estariam no semiaberto, né? Que é um regime de pena não tão rigoroso quanto fechado. Enfim, uma série de grupos a gente colocou nesse habeas corpus, e a gente já fez outros habeas corpus coletivos em outras oportunidades, só que esse teve como fundamentação o coronavírus, né? Pois bem, se as pessoas que estão em liberdade, elas não podem ficar aglomeradas, os sanitaristas falam que tem que ficar 3 metros, não pode ficar 3 metros uma da outra. Nas celas do estado de São Paulo, existem pessoas numa cela onde tem 10 camas, uma cela muito pequena, com um único banheiro, que moram 30 a 40 pessoas. A média de superlotação é de 171% nos presídios. Algumas unidades prisionais chegam a uma média de 300%. De superlotação, ou seja, cabem 600 e tem 1.800 pessoas, por exemplo, né, como o presídio de Pacaembu no interior do estado. Então, assim, todo esse contexto perverso com o coronavírus, aí que eu vou à tua pergunta inicial, se o coronavírus chegar num sistema desse, vai haver um genocídio. Um genocídio que já existe no Brasil, né, para a população preta, pobre da quebrada, já existe um genocídio, né, a polícia mata e ela mata com o discurso ainda do presidente e dos governadores, como Dória, como Whitson no Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, esse genocídio que já existe, iria tomar proporções macro, vamos dizer assim, proporções nunca antes vistas nesse país, porque é uma frase conhecida, né, essa nunca antes nesse país, mas se as pessoas morrem por doenças que as pessoas não morrem, quem está em liberdade, se o coronavírus, que é um vírus inédito, que ele está deixando todas as pessoas em casa, se isso chegar no sistema prisional, e há uma informação, talvez tenha chegado já em 2 unidades do Estado, né, das 176, isso pode trazer uma carnificina que a gente nunca vivenciou aqui. Então, assim, como obrigação legal nossa, a gente tinha a obrigação de fazer alguma coisa, então a gente fez um habeas corpus coletivo para tutelar uma população mais abrangente, né? A gente não pediu para soltar todo mundo, as 250 mil pessoas, mas como eu falei, alguns grupos mais vulneráveis e alguns outros grupos também que estão na petição inicial, como pessoas que estavam no regime semiaberto, por exemplo. Agora, Matheus, parece que existe uma resposta. Eu fiquei sabendo agora, um pouco antes da gente entrar no ao vivo, a gente falou rapidinho. Queria que você desse, então, em primeira mão, Jornalistas Livres, exclusivo, qual foi o resultado dessa entrada, né, dessa entrega desse habeas corpus para o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo? Então, eu até brinquei com você, antes de você entrar no ao vivo, que você ia ter essa notícia em primeira mão, porque ela acabou de chegar, essa comunicação aqui, acabou de chegar. Só me dá um segundinho. Tá bem. Gente, a gente está em quarentena com os filhos em casa, a gente está em quarentena, né, com a família em casa, e é isso, né, o cotidiano nosso vai cada vez mais se colocando, né, ao redor, né, de toda essa condição que a gente está
tendo que passar nesse momento. O Matheus também é pai, não é? Não, só que eu tô trabalhando de casa e o pequenininho aqui deu uma cabeçada, mas vamos lá. Vamos lá. O que eu iria destacar? Como eu falei, foi em primeira mão, acabou de receber a informação que o Tribunal de Justiça, existe o presidente do tribunal, que é uma questão mais administrativa, e existe o presidente da seção de direito criminal e da seção de direito público e privado. O presidente da seção de direito criminal, ele não distribuiu esse HC livremente, como outros HCs anteriores, para alguns dos desembargadores das câmaras criminais. Ele denegou de ofício, ou seja, ele negou o seguimento de forma liminar a isso. Infelizmente, o Tribunal de São Paulo é um tribunal que não, vamos dizer assim, tentar ser um pouco eufemista nas palavras aqui, não pegar pesado, mas basicamente ele não respeita a Constituição, não respeita as leis, né? Ainda mais quando se trata de pessoas pobres e miseráveis. Então eu, como jornalista livre, Matheus, eu posso não usar o eufemismo e dizer que eles são fascistas, tá? Então, eu acho. De forma acadêmica, existe um sociólogo português chamado Boaventura dos Santos Souza, Sim. né? Que ele fala que a gente vive um Estado formalmente democrático, mas socialmente fascista. Exato. Né? Ou seja, a gente não conseguiu ter êxito nesse HC aqui em São Paulo. Então, a gente vai ter que fazer um recurso ainda aqui em São Paulo e depois ir para os tribunais superiores, né? Quem sabe nos tribunais superiores, onde a gente costuma ganhar bem mais do que em São Paulo, a gente tenha mais êxito do que aqui em São Paulo. Você acha que, então, em certa medida, mesmo tendo sido indeferido, agora, na verdade, nem foi analisado, né, digamos assim, né? Não chegou a ser analisado o mérito do habeas corpus, uma questão de fundo. Ele não foi recebido, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Ele entendeu de um aspecto formal que a gente não teria definido quais seriam as autoridades coatoras. Certo. Mas já a jurisprudência no STJ também, que em alguns casos não tem como você dizer quais as autoridades coatoras. Por exemplo, tem um HC muito famoso que foi proposto há mais ou menos 2 anos atrás, inclusive a gente está pensando em peticionar nele até talvez hoje ou amanhã, que foi aquele habeas corpus que foi feito para as mulheres gestantes, para as mulheres com crianças, com filhos e também lactantes, né? Uhum. E aí, nesse habeas corpus, não existia uma autoridade coatora específica, né? O juiz da cidade X ou o desembargador da Câmara Y. Ou seja, a jurisprudência mais moderna do direito, ela não exige isso, né? Mas, infelizmente, a gente já não tinha muita esperança. A gente faz porque é nosso dever, nosso trabalho, a gente ganha muito bem para isso, inclusive. Só que a gente não tinha já muita esperança no Tribunal de São Paulo. A gente sabia que provavelmente aconteceria isso, a gente teria que fazer recursos para os tribunais de Brasília, né? Para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Uhum. Só que antes disso, parece assim, eu não tenho certeza, mas analisando o caso, a gente teria que talvez outro recurso ainda aqui no tribunal, né, no próprio Tribunal de São Paulo, para depois subir para o STJ, né, em Brasília. Entendi. Bom, então, Matheus, vou pedir para quando vocês peticionarem e fizerem essa nova ação, enfim, esse novo movimento para tentar deferir, né, esse pedido de habeas corpus, que você nos informe também, se possível, de novo em primeira mão, para que a gente acompanhe, né, a trajetória, não é, desse pedido, que é muito, assim, quero dizer para vocês estão de parabéns. Foi uma atitude muito, do ponto de vista de direitos humanos, importantíssima. Eu acho que tudo bem que você falou aí, a gente tem, é nossa obrigação, mas eu acho que em tempos de fascismo no Brasil, a gente vê atitudes como essa saindo de poderes de órgãos que a gente acredita, não é, no Estado. Eu acho que com pessoas do nível de vocês, eu acho que é muito importante, né, que fomenta a nossa luta em defesa dos direitos humanos, sobretudo isso. Então, muito importante que a gente continue acompanhando o desfecho dessa história e, claro, trate essas pessoas que estão apenadas ali com direitos que elas merecem, né? Elas não merecem morrer, né? Afinal de contas, não tem pena de morte no Brasil. Não que eu saiba, não sei se... né? Então, na verdade tem, né? Na quebrada tem e na cadeia tem, mas enfim, aproveitando o teu gancho, agradeço as palavras, eu sigo à disposição, né? E a gente costuma dizer muito isso nas manifestações que a gente faz, né? As pessoas que estão presas são pessoas iguais a gente, né? E o que as pessoas não entendem, às vezes, é o seguinte, um problema no sistema carcerário não é só um problema daquela pessoa que está presa. Uhum. É um problema da família daquelas pessoas, é um problema dos agentes penitenciários, que são trabalhadores que trabalham lá em condições também insalubres, da família dos agentes penitenciários também que vivem todas essas mazelas também, e de profissionais. Porque, assim, defensores públicos têm que ir em cadeias, tem em unidades prisionais, promotores também têm que ir, juízes também têm que ir, advogados também têm que ir. Então, assim, basicamente é um problema da sociedade inteira.
Então, assim, mas às vezes as pessoas não têm consciência disso. Por exemplo, estuprador, assassino tem que morrer, tem que ficar na cadeia. A menor parte que está presa é por crimes violentos. A maior parte das pessoas que está presa é por tráfico de drogas, crime não tem violência, por furtos, por receptação. Então, assim, pessoas que não deveriam estar presas e vão sofrer, vão continuar sofrendo no nosso dia a dia aí, nesse estado aí que a gente vive, que até alguns sociólogos chamam de estado penal, né? Exato. É um estado que não consegue se legitimar por direitos sociais, saúde, educação, habitação, mas consegue se legitimar pela lei e pela ordem, né? Pela força, pelo direito penal. Exato, Matheus. Fora as preventivas, né? Sem julgamento, sem nada, né? Então, a gente colocou também no nosso habeas corpus também essa questão da presunção de inocência, né? Ótimo. Se já não seria justo as pessoas estarem ali suscetíveis ao coronavírus, já condenadas, imagina alguém que pode ter sido preso injustamente e nem foi condenado. Perfeito, tá bom. Olha, Matheus, eu quero muito te agradecer, gente. Eu vou encerrar com o Matheus, porque a gente tem filhos, sabe como tá difícil, né, Matheus? Coordenar todas as situações, ser jornalista, ser advogado e outras tantas profissões que têm o privilégio de trabalhar em home office. A maioria da população não vai ter, a gente sabe. Isso é um outro assunto bem importante. Balizado também com a defesa dos direitos humanos, inclusive. Quero te agradecer e convidar você para logo, assim que você tiver uma nova informação, voltar a falar conosco. Tá combinado, então, e continuo à disposição. Obrigada, querido. Valeu, um abraço. Outro, tchau. Bem, gente, falamos aqui com o Matheus Moro, da Defensoria Pública do Estado, né? Infelizmente, o habeas corpus aí precisa apenados nessa situação, em todas essas situações que ele colocou, foi indeferido, mas aí vai se recorrer a uma instância superior federal e aí a gente vai acompanhar essa situação, claro, nos próximos dias. Isso, assim, fez com que também eles ganhassem, pelo menos a dignidade do TJ em responder muito rápido, acho que foi importante, né? Dos males o menor, porque assim já se tem tempo de recorrer a instâncias que possam realmente resolver essa situação das pessoas que estão ali. E aí agora a gente vai falar um pouquinho também, bem rapidamente também, porque logo mais a gente tem que mostrar para vocês aí um pouquinho desse panelaço, né, que deve acontecer. A gente vai tentar conversar aqui também com o Dimitri Salles, estou ligando aqui para ele, que é o presidente do Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana aqui no estado de São Paulo. A gente vai tentar falar com ele agora. O CONDEP soltou uma nota também em relação à questão, acho que também dos encarceramentos. Deixa eu ver se eu já consigo ter ele na linha. Dimitri? Oi, Kátia, tudo bem? Boa noite, obrigada mais uma vez por falar com a gente. A gente já está aqui ao vivo nos Jornalistas Livres. Um pouquinho antes de conversar com você, a gente conversou com o Matheus Moro e soubemos que aquele habeas corpus que nós estávamos aí durante a tarde conversando foi indeferido já pelo TJ. O habeas corpus apresentado pela Defensoria foi indeferido, é isso? Exato, já foi indeferido, mas aí o Matheus tem aí como foi indeferido de maneira muito rápida, né? Nem foi aceito, enfim, falando em palavras, traduzindo juridiquês, para leitura e para análise, já vai se recorrer a uma instância maior, né, dos poderes aí, federal, claro, para tentar resolver de uma vez por toda essa situação. Agora o CONDEP soltou uma nota, né, parece que é isso? Isso, o CONDEP, após uma discussão longa na tarde de hoje, nós chegamos a um posicionamento que, para nossa opinião, primeiro é imprescindível ter um olhar atencioso para o sistema penitenciário. Além disso, estão previstas visitas de familiares dos presos amanhã. A gente entende a importância das visitas, é fundamental para o processo de reabilitação, para que a pena seja cumprida de forma humanitária, mas também nós não podemos esquecer a realidade que é o sistema penitenciário brasileiro, de um modo geral, e que não se difere muito em São Paulo. Nós temos prisões superlotadas, em condições insalubres. Qualquer possibilidade de evitar que a epidemia se alastre para dentro dos presídios é uma medida urgente que deve ser adotada. Então, nós propusemos à Secretaria da Administração Penitenciária que suspendesse as visitas amanhã e adotasse medidas como, por exemplo, o aumento do tempo de banho de sol, para que os presos fiquem menos tempo recolhidos às cacelas. Entendi. Bom, é uma medida, no mínimo,
de defesa de direito humano também, né? Porque se a gente estava aqui lendo o habeas corpus do pessoal, do NESC, do NUDEM, e a gente viu que as condições, né, até com fotos que tem nesse documento, as condições dessas celas, elas se tornam cada vez piores, né? A cada diligência dos poderes desses lugares, da Defensoria, do próprio NUDEM, do NESC, cada vez que as diligências são feitas no sistema prisional brasileiro, especialmente aqui em São Paulo, né? Então, nada mais justo do que vocês terem sugerido em nota esse aumento, né, do banho de sol para esses apenados. Isso, além disso, a gente pede outros cuidados que também se estendem aos funcionários do sistema penitenciário. Servidores e servidoras, por exemplo, se alimentam da mesma comida que é prestada para as pessoas que estão em situação de prisão, os presos e presas. Então, a gente pede uma melhoria da qualidade de alimentação para que reforce o sistema imunológico dessas pessoas, um aumento da quantidade de alimentos por dia, para que as pessoas possam estar bem alimentadas. Com o decreto de calamidade pública do governador João Dória, essas medidas podem ser adotadas com uma decisão política da Secretaria da Administração Penitenciária. Entendi. É muito importante porque tem até gente comentando aqui, Dimitri, que foi muito boa essa medida de vocês, essa primeira que a gente estava comentando, de tentar suspender as visitas, justamente para não proliferar aqui fora também, né, alguma medida, em que medida que pode ter já alguns apenados já contaminados, né, com o vírus do corona, e claro, os que não estão precisam de condições, não é, para não terem situação grave, não é, de desenvolvimento desse vírus no corpo e até virem a óbito, né? Então, muito importante vocês tenham tido esse posicionamento. Agora, me diz uma coisa, efetivamente, quando o CONDEP faz essa nota e se posiciona, como é que isso consegue ser atendido, não é? Como é que vocês vão acompanhar o atendimento dessas medidas que vocês estão colocando nessa nota? Então, nós encaminhamos a nota hoje para o secretário da Administração Penitenciária, encaminhamos para o secretário da Justiça. Nós vamos formalizar na próxima segunda-feira, junto aos órgãos do governo do Estado que foram criados para poder tratar da epidemia, o Centro de Contingência do Coronavírus e o Comitê Administrativo Extraordinário, para que eles tomem conhecimento. O CONDEP tem a prerrogativa de oficializar esses órgãos e agora a gente vai aguardar alguma resposta da Secretaria da Administração Penitenciária. Como as visitas estão previstas para amanhã, eu espero que a nossa nota seja objeto de discussão pelo secretário da Administração Penitenciária ainda hoje. Sim. E ainda que não tenha uma resposta para o CONDEP, formalmente, dizendo qual a deliberação que a Secretaria adotou, o nosso desejo é que essa nota repercute em uma decisão política administrativa que suspenda as visitas para o dia de amanhã. Eu quero destacar que nós fizemos essa discussão também com associações que representam familiares de presos. Nós conversamos com a Ampará, com outras associações, e também conversamos com lideranças dos funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária. Então, é uma decisão difícil de ser tomada diante do quadro difícil que estamos vivendo, mas foi uma discussão bem participada. Entendo que é uma discussão responsável e que aponta um caminho imprescindível para a Secretaria da Administração Penitenciária. Não é cabível, primeiro, que se permita as visitas para o que possibilitaria que as pessoas circulassem pelas cidades. Não é cabível que as pessoas, em circulando, expostas à possibilidade de serem infectadas, levem o vírus para dentro do sistema penitenciário. Se nós temos dificuldade, por exemplo, de lidar com o número de leitos das pessoas que estão fora do sistema penitenciário, imagine nas condições que impossibilitam o isolamento, se esse vírus se prolifera pelas unidades penitenciárias. Sim. Vai ser algo incontrolável. Saindo um pouco da discussão, Kátia e os ouvintes, da questão da unidade penitenciária, acho que é chegado o momento da gente começar a pensar, ainda que de forma urgente, nossos comportamentos, nossas posturas. Nós temos que ficar atento a outras populações vulneráveis. A população em situação de rua. Eu já ia te perguntar. Já ia te perguntar agora. A gente tem que ter um olhar para essas pessoas, porque senão nós vamos viver uma situação que o Brasil nunca viveu, que é uma situação de ter que escolher oficialmente, formalmente, entre a vida e a morte das pessoas. A Itália está vivendo uma situação dramática de que não consegue sepultar as pessoas, que não tem caixões disponíveis para todo mundo, que não tem fornos crematórios. Eu fico
temeroso a ter que vivenciar a situação, por exemplo, de ver pessoas morrendo e sendo abandonadas nas ruas do Brasil. Exato. Essa é uma situação real. E não precisa de fake news para poder fazer a nossa vida ser emocionante. A vida, por si só, já nos trará emoções muito pesadas. E a gente precisa ter aí uma responsabilidade civilizatória diante do que está acontecendo, sobretudo porque essa é uma situação que nós nunca passamos. Exato. Você E sabe... isso tem me preocupado muito. Acho que o Estado tem um dever aí de ser... primeira coisa que me parece que é urgente nessa questão do Estado, o Estado de modo geral, não só o Estado de São Paulo, é encarar com responsabilidade a vida das pessoas. O governo federal não tem tratado a epidemia como de fato ela é, aliás, não é epidemia, uma pandemia. Exato. Tem brincado com essas, tem politizado. Exato. E aqui me permita, eu estou falando mais do que me foi perguntado. Não, pode falar, Dmitry. Eu vou só comentar uma coisa que eu vi, mas pode falar, desculpe. Mas veja você, o governo federal deixa para fechar as fronteiras com os países da América Latina um dia depois de fechar a fronteira com a Venezuela. Ou seja, primeiro fecha a fronteira com a Venezuela, faz discurso político dizendo que é uma ditadura que não cuida do seu povo, para no dia seguinte fechar as fronteiras com os outros países. Para ser fechada todas as fronteiras num só momento e urgentemente. Não é para fazer... ficar fazendo politicagem com a vida das pessoas. Exato. Então é muito urgente que o governo federal pare de brincar com a vida das pessoas. Não, perfeito. Nesse sentido, algumas ações que estão sendo adotadas por governos, por exemplo, que eu tenho diferença política e ideológica, deve ser levada em consideração, deve se destacar a seriedade com que essas ações estão sendo tomadas. Uhum. Essa seriedade ela tem que se espalhar para o país inteiro. Exato. Isso tem que ser entendido como uma situação mais do que emergencial, de uma gravidade civilizatória. Perfeito. E as pessoas não estão se dando conta disso, as pessoas não estão se recolhendo em casa. Já tem, por exemplo, pegando aqui, como é uma figura pública que tem se posicionado publicamente, eu me permito falar, mas que tem, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, que é a expressão da irresponsabilidade. É de uma irresponsabilidade, e esse homem é de uma agressividade nas suas falas, como se eu fosse o portador da verdade. E uma verdade que o vírus veio para detonar. Não existe mais verdade diante do coronavírus. E aí eu vejo que o Ministério Público rejeitou um pedido, que aliás a Justiça rejeitou um pedido do Ministério Público de proibir os cultos. E esse homem continua reunindo pessoas nos seus cultos. É muita irresponsabilidade. Eu espero que a gente assuma um compromisso civilizatório. Civilizatório. Eu acho, Dmitry, eu queria até te contar que agora à tarde a gente foi às ruas, né, com todos os protocolos de proteção possíveis, mantendo distância um do outro, de 1 metro, 1,5 metro, entre cinegrafista e a gente falando, os repórteres, os jornalistas livres. E um dos lugares que a gente percorreu foi o centro aqui da cidade de São Paulo, onde a gente viu, né, grande parte dos comércios fechados, mas a gente viu 2 cenas específicas que chocaram a gente. A primeira delas foi a quantidade de trabalhadores de centrais de atendimento de telemarketing trabalhando, né? Eles estavam naquele horário do break, né? Que eles falam, que é o horário de intervalo. Estavam ali sentados todos aglomerados nas ruas, nos decks ali da rua 7 de Abril, por exemplo. E outra situação que a gente viu também, que muito nos indignou, foi a situação da população de rua, que você aqui disse. Ali naquele lugar... ali em frente ao Teatro Municipal, embaixo da marquise das Casas Bahia, a gente viu uma aglomeração de mais de 80 pessoas em situação de rua. Geralmente tem muita, mas tem menos, não é? Porque geralmente a loja está aberta e as pessoas têm que circular, então os seguranças da própria loja os tiram dali, mas a gente viu um aumento gigantesco de pessoas ali todas aglomeradas, assim, sendo ignoradas, não é, pelos poderes públicos, pelo governo do estado até agora. Nesses planos todos aí, nessas medidas que o Dória vinha anunciando há 2, 3 dias, eu não vi nada, não sei se você viu se existe alguma maneira, alguma medida para proteger essa população.
E esses empresários das empresas de telemarketing, que são operadoras de telefone, enfim, outros serviços, não estão dispensando os jovens, né? Essas pessoas que vêm em grande medida da periferia para trabalhar no centro também. E o que a gente sabe é que tem uma medida de dispensar pessoas com mais de 60 anos. Embora a gente saiba que grande parte desses funcionários são pessoas jovens, não é? São pessoas da periferia. Não tem muita gente que trabalha aqui no centro e que é operador de telemarketing. Sem falar que esses espaços de trabalho são espaços que têm distância de uma baia, que eles chamam de PA, né? Ponto de atendimento, de pouca distância entre uma pessoa e outra, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desses dois paralelos, né? Desses trabalhadores. E de novo, você falou bastante da população de rua, mas em que medida que o Dória está pensando em fazer alguma coisa, ou se vai ser isso que você falou? Se a gente vai, de repente, precisar sair um dia e vai ver lá um monte de morador de rua morto no meio da calçada. Pois é uma situação emergencial. Eu acho que a gente precisa perceber isso. Nem sempre a gente consegue tomar todas as medidas ao mesmo tempo que são necessárias. Ainda assim, é preciso um esforço para isso, nesse sentido. A situação da população de rua é uma situação absolutamente vulnerável. Eu vejo populações periféricas que reclamam, por exemplo, como lavar a mão toda hora se não tem rede de saneamento, de esgoto nas suas casas, Exato. que é obrigação do Estado. Mas a gente está diante de uma situação muito, muito delicada. Eu vejo, por exemplo, o Centro de Cidadania LGBT da Prefeitura de São Paulo é um centro de promoção de direitos humanos, é um centro que atende a população vulnerável, que é a população LGBT, em pleno funcionamento. É inadmissível que os funcionários não tenham sido liberados e que esses serviços não tenham sido suspensos. É inadmissível. Nós vamos precisar tomar medidas realmente radicais. E isso insere, por exemplo, os trabalhadores de call center. Qual a finalidade agora de call center? Não é possível que você consiga criar uma estratégia de que essas pessoas possam trabalhar de casa. Como lidar com isso? Por exemplo, você poderia... Eu fico imaginando, como é uma situação urgente, a gente vai criando também ideias a partir da situação fática. Não é possível, por exemplo, reduzir o número de funcionários no espaço. Exato. Você pode criar, por exemplo, ainda que não haja redução de salário, mas redução da carga horária, e essas pessoas possam trabalhar em regime de alternância de trabalho, para que você não coloque dentro de uma sala um número excessivo de funcionários e o serviço continue a ser prestado. Só que agora com mínimas condições de preservação da saúde daquelas pessoas. A situação econômica vai agravar. O próprio governo federal hoje reduziu de 2,1% o crescimento do PIB para 0,02%. Exato. O que, aliás, revela, na verdade, a falta de uma política econômica estruturada. Porque anteontem foi anunciado 2,1% e hoje cai para 0,2%. Ok, isso vai ter impacto na economia, as pessoas não vão pagar suas contas. As operadoras de telemarketing vão começar a ligar fazendo cobrança de contas. Exato. Ou seja, é um serviço que vai continuar tendo funcionabilidade, mas que precisa olhar para os seus funcionários. Ou seja, esse serviço tem que, de alguma maneira, criar alternativas que busquem minimizar ou garantir a saúde dessas pessoas. O que me parece, Kátia, e os nossos ouvintes, jornalistas livres, é que nós ainda não entendemos a gravidade da situação. O Brasil, porque ainda não entrou no pico da epidemia, né, nós temos ainda poucos dias para poder apontar aqueles 14 dias necessários para a manifestação do vírus, a gente ainda não entendeu a dureza do que significa a chegada do coronavírus na nossa sociedade. Concordo. Nós somos o Brasil, um país de dimensões continentais. Esse país é absolutamente diferente em cada canto dele, são culturas diferentes, são modos de compreender a relação com o Estado absolutamente diferenciada. A gente ainda não entendeu essa relação, a gente não entendeu. E assim, na nossa base, nós somos um povo absolutamente egoísta, preconceituoso, e tudo isso contribui para a gente não criar uma relação de alteridade, de respeito mútuo, de compreensão do que é o coletivo. Ainda ontem eu vi um vídeo de 2 ou 3 pessoas que foram ao supermercado e pegaram todo o estoque de álcool gel. E uma senhora começa a gritar. E ela grita, e ela chama as pessoas para tirarem o álcool gel daqueles carrinhos daquela família. As pessoas vão tirando. Isso é um absurdo. Você não vai ter nem utilidade desse álcool gel em quantidade que eles estavam fazendo.
Eram caixas e caixas de álcool gel que uma só pessoa estava levando para casa. Quer dizer, nós somos ao mesmo tempo ignorantes, não buscamos a devida informação, nós elegemos o presidente da República baseado em fake news. Sabíamos de todas as mentiras, mas acreditávamos nela, nós enquanto povo brasileiro. E esse mesmo povo agora alimenta inverdades sobre o coronavírus e mantém-se numa postura absolutamente egoísta. A gente vai ter que repensar o nosso pacto civilizatório, mas não dá tempo de pensar depois de amanhã, tem que ser agora. Agora. E isso implica rever, inclusive, posições das grandes empresas. O vírus, de forma extraordinária, ele não mede classe econômica, raça, cor, credo, nada disso. Dmitry, é trágico, né? É muito trágico tudo isso, mas eu acho que, ainda assim, como você disse, o momento é agora, né? Da gente rever as nossas posições, as nossas posturas, o nosso jeito, né? De lidar com essa situação, sobretudo por isso que você acabou de dizer, porque ele não tem raça, ele não tem classe, ele não tem nada. Inclusive, é a primeira vez, acho que na história desse plano onde a gente está, desse mundo onde a gente está agora, em que a gente tem um problema comum com o mundo, com os europeus, com os asiáticos, com toda a América Latina, América do Sul, enfim. É muito simbólica, né, essa medida que a gente tem que tomar, essa reflexão que a gente tem que fazer, mas ela tem que ser prática, para além do simbolismo, né? Então, eu quero aproveitar para te agradecer mais uma vez o CONDEP, dizer que você é um cara que sempre que fala com a gente traz uma perspectiva muito real, mas de muita esperança, né? Com muitas soluções, não é? Para problemas que a gente tem. Soluções práticas, né, que não são difíceis, basta a gente ter vontade de fazê-las acontecer. E dizer que queria que você depois nos falasse, entre hoje, à noite e amanhã, se já tem alguma resposta sobre essa questão das visitas, não é? Se realmente vão tomar essa atitude rápida que precisa ser para agora, não é? Para que as pessoas não se desloquem, porque elas também têm um custo, não é? Tem gente que nem tem esse dinheiro para ir ver o parente no presídio, e quando vai com muito sacrifício. Então, dizer para nós qual foi o resultado desse pedido do CONDEP, não é? Ao secretário de gestão penitenciária que você falou, enfim, a todos. E te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disposição, e dizer que a gente está sempre aberto aqui a te receber. E, enfim, tamo junto, se cuida aí também. Bacana, eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Admiro muito o trabalho de vocês e sinto-me muito feliz em poder contribuir. Eu acredito mesmo que a gente está diante de um momento na história que é um momento que a nossa geração, temos a oportunidade de repensarmos o nosso pacto civilizatório. É olhar para o outro com mais humanidade e entender qual é o nosso papel nesse momento. Eu desejo que a Secretaria da Administração Penitenciária leve adiante o nosso pedido. Espero que a gente não seja surpreendido amanhã com situações de resistência de servidores, de conflito entre servidores e familiares. Isso não contribui para o processo de enfrentamento eficaz da epidemia, da pandemia. É esse o meu desejo. Eu espero que o governo do Estado de São Paulo siga firme, com medidas que sejam eficazes, consiga controlar, no meio do isolamento social, o avanço da epidemia, e que nós, sociedade civil, tenhamos a inteligência nesse momento para compreender quais os dilemas que se apresentam também para nós. Não é uma responsabilidade só do poder público, é uma responsabilidade que se compartilha numa espécie de um novo pacto civilizatório que se apresenta. Tá bem, Dmitry. Muito obrigada, e a gente volta a se falar para saber o desfecho dessa questão das visitas, tá bem? Perfeito, estamos juntos. Boa noite. Um grande abraço, uma boa noite. Bom, pessoal, a gente falou com o Dmitry Salles, né, presidente do CONDEP. Antes a gente falou com o Matheus Mouro sobre o HC para os apenados, e aí a gente vai logo menos aí publicar, né, esse documento que foi elaborado aí a muitas mãos de gente muito interessada na defesa dos direitos humanos.
o Thiago de Luna Cury, que é o coordenador do Núcleo Especializado em Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado, do NESC, as meninas do NUDEM, a Paula Santana Machado e a Nálida Coelho Monte. O NUDEM é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado. O João Paulo Dorini, que é o defensor público federal, defensor regional dos direitos humanos em São Paulo, e o próprio Matheus Moro, que conversou com a gente e traduziu um pouco, né, quais foram os pedidos feitos dentro desse habeas corpus. O Matheus é coordenador do Núcleo Especializado em Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E também, agora, por último, a gente falou com o Dimitri Salles, que é presidente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos aqui no estado de São Paulo, algo ligado ali ao Tribunal de Justiça, se eu não me engano. Depois a gente pode conferir essa informação, mas dizer que eles entraram, o CONDEP entrou, para quem começou a assistir agora, entrou com um pedido de suspensão das visitas aos presídios, né? Então tá esperando, porque as visitas já acontecem amanhã, as famílias já devem estar se preparando para ver os seus entes, seus familiares nesses presídios, né, no sistema, e aí essa decisão precisa ser assim muito rápida, não é? Para não colocar em risco a disseminação, para não disseminar mais o vírus, não é? Entre a população carcerária, entre os próprios trabalhadores dos presídios e, claro, entre toda a população que, depois de visitar o seu ente, sai do presídio e volta à sua rotina de casa, não é? Então é isso, vamos compartilhar essa live. Quem chegou agora e quiser ouvir a entrevista do Matheus, ele explicou muito bem tudo que contém esse documento, esse habeas corpus dessas pessoas que eu falei, escrita por essas pessoas que eu falei, e dizer para vocês que logo mais a gente volta ao vivo com outras informações, e claro, com o barulhaço, o panelaço, o apitaço que deve acontecer a partir das 20, 30, em todos os estados do Brasil, né? Aqui em São Paulo não deve ser diferente. Ontem teve um ensaio, a gente transmitiu para vocês, e é isso, tá? Então se cuidem, lavem muito bem as mãos, álcool gel para quem tem, e é isso, tá? Valeu!